Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Marvel, né? Nessa nova fase da Marvel aí. O pessoal antigamente falava maravilhas, né, dos filmes da Marvel, falava que as fases da Marvel estavam simplesmente lindas, maravilhosas, sensacionais. Mas de um tempo pra cá o pessoal tem esculachado, né, essa nova fase da Marvel aí, né? E a gente está agora com um novo filme na praça, né? Intitulado Homem-Formiga Quantum Mania, né? Em primeiro lugar, cara, eu confesso a vocês, tá, que eu, quando vi o personagem do Homem-Formiga pela primeira vez, eu não conhecia, né? Gostei muito da história, gostei muito de ver bons atores trabalhando no filme, de você ver um Michael Douglas e uma Michelle Pfeiffer, né, trabalhando no filme do Homem-Formiga, né? E eu acho que a forma, né, como ele acaba interagindo, né, com a filha, né, do Dr. Hank Pym, né, que é a Vespa, né, no caso, né? Eu acho que ficou uma química muito bacana entre os dois, entendeu? Então eu sou uma pessoa suspeita para falar. Eu gosto pra caramba, né, do Homem-Formiga, né? A Marvel tinha aquela coisa de trabalhar um pouquinho o humor, né, nos seus filmes, né? Até nos filmes mais considerados mais cascudos, mais sérios, coisa e tal, né? E o Homem-Formiga, ele é um filme da Marvel que se propõe a ser uma comédia mesmo, entendeu? Ele tem realmente uma pegada de comédia maior do que os demais filmes da Marvel, né? E aí é interessante a gente perceber, né, que nessa história, né, que a gente viu o Homem-Formiga crescendo, diminuindo, coisa e tal, tem a história lá do mundo quântico, coisa e tal, né, que você visita o mundo quântico, depois você tem que voltar, né, que essa é uma coisa que o mundo quântico sempre é uma coisa muito perigosa, que você pode ficar preso lá eternamente, bababá, coisa e tal, né, e você via sempre, né, o nosso herói acabando, né? Ou então as pessoas acabando se livrando do mundo quântico. Esse filme não, esse filme ele se passa todo no mundo quântico, num mundo subatômico muito, vamos dizer assim, pequenininho, né? Mais pequenininho do que você vê nos outros filmes, né? E aí é aquela coisa, né? Quando você faz esse mundo subatômico muito pequeno, né? Você pode liberar asas para a imaginação e você pode construir as coisas mais surreais que você possa imaginar, né? E aí você junta esse mundo subatômico muito pequeno, essa liberdade para você ser bastante surreal e você fazer uma comédia, a coisa para mim andou, a coisa para mim funcionou, né? Vamos só falar um pouquinho do plot, né? O que acontece? A personagem, né, que é a esposa, né, do Dr. Hank Pym, né, que é interpretada pela Michelle Pfeiffer, ela ficou no mundo quântico por 30 anos, né? E aí, o que acontece? O nosso Hank Pym, ele está meio que vivendo, né, do fato dele ter sido uma espécie de vingador, né? Ele é um dos vingadores, coisa e tal. Ele era bem visto na vizinhança por causa disso, aquela coisa toda, né? E para ele a vida estava legal daquele jeito, né? Só que a filha do Homem-Formiga, né? Ela cresceu, né? Ela era meio ativista, né? Ela acabava indo para cadeia, coisa e tal, porque ela estava em manifestações, não sei o quê. E isso estava começando a preocupar o pai dela, né? No caso, né? E ela chega pro pai e fala o seguinte: olha só, você já foi um vingador, você salvou o mundo, você escreveu livro, você faz audição dos teus livros, narração dos teus livros, você é uma personalidade, coisa e tal, mas você vai criar fama, vai deitar na cama e não vai fazer mais nada, entendeu? Você não vai ter uma postura mais ativista, coisa e tal. A filha dele fazia meio que isso. Só que a filha dele também, né, desenvolveu, ela também se meteu nas pesquisas do Dr. Hank Pym, da esposa dele, coisa e tal. E ela já tinha até um traje para ela tinha feito uma espécie de, como é que eu posso falar, uma espécie de satélitezinho para chegar lá no mundo subatômico, coisa e tal. E quando ela acaba fazendo isso, né, a mulher do Dr. Hank Pym, ela não sabia que a menina tinha feito isso. E o que acontece? Ela acabou mandando um sinal lá para baixo para esse mundo subatômico e a Michelle Pfeiffer falou: não faça isso, né? No que ela falou, eles foram sugados para o mundo subatômico. E nesse mundo subatômico você tem, né,
vamos dizer assim, pessoas vivendo, né, seres vivendo, coisa e tal, né, e esses seres são subjugados por um grande vilão chamado Conquistador, né, que na verdade é um cara que tem acesso, tem livre acesso por todo o multiverso, entendeu? Ele já destruiu muitas linhas do tempo, já matou milhões e milhões de pessoas em vários universos, né, porque ele queria assumir o controle de tudo, acabou não conseguindo, então ele começou a se vingar e coisa e tal. É aquela coisa do bandido que quer a vingança, né, no caso, né? E a Michelle Pfeiffer, tipo assim, se sente responsável por isso, né? Porque quando ela estava lá nesse mundo, entendeu? Ela conheceu esse cara que estava lá, né? E ajudou esse cara, né, a voltar, vamos dizer assim, voltar a controlar todas as coisas. Ela ajudou esse cara, né, no caso, né, sem perceber o perigo que ela estava criando ali, no caso, né. E aí ela volta para tentar, agora quando ela volta, né, ela tá voltando justamente para tentar desfazer todas essas coisas aí. E aí você vai ter essa situação, né, de você ter situações de multiverso, de aparecer vários Homens-Formiga, coisa e tal, não sei o que, né. E o Dr. Hank Pym também ele tinha feito, entendeu? Um criador de formigas muito interessante, porque essas formigas elas eram inteligentes, né? E elas foram se desenvolvendo, né? Elas foram se desenvolvendo, criando uma sociedade altamente inteligente, né? E tem até uma provocação, né? Que o Dr. Hank Pym, quando ele percebe, né, que as formigas, que o mundo deles era tão subatômico que eles não conseguiam chegar com as formigas, né? Mas as formigas estavam atrás dele e acabaram encontrando ele, né? E ele ficou tão maravilhado com o estágio de desenvolvimento daquela civilização de formigas que ele criou, né? Que ele soltou uma pérola lá que foi sensacional, que é uma provocação muito forte, né? Que é a provocação que ele falou o seguinte: eu sei que o termo socialismo é um termo muito pesado, entendeu? Para falar dessa sociedade, né? Aí a vez para o Homem-Formiga, não, para com isso, não sei o que. Então, quer dizer, foi interessante isso, né? E o que acontece também, né? Esse conquistador ele subjugava, né, os moradores desse mundo subatômico que acabaram depois, né, se aliando com o Homem-Formiga, com a Vespa, né, com o Dr. Hank Pym, coisa e tal, para lutar contra esse cara, né, contra esse vilão aí, né, que é o Kang, né? Eu esqueci o nome dele agora, Kang, né, no caso, né? E quando eles realmente se juntam, né, com o Homem-Formiga e o grupo dele lá para poder lutar contra isso, eles gritavam revolução, revolução, revolução. Quer dizer, eu acho ele muito engraçado, esses filmes da Marvel, né, usar esses termos, né, que é um filme americano, entendeu? Que está usando termos mais ligados à esquerda, ligados ao socialismo, né? E eles fazem isso com a intenção de provocar mesmo. A gente sabe que a extrema direita lá nos Estados Unidos ela também tem uma coisa muito forte, né? Como está acontecendo aqui no Brasil, né? E quando eu vejo isso acontecendo nos filmes de super-herói da Marvel, que era para ser uma coisa despretensiosa, de entretenimento, sem querer ficar brincando muito com ideologias, coisa e tal, né? Ideologias mais político-partidárias, que eu estou querendo dizer, né? Eu acho engraçado, né, quando esses filmes eles fazem essas provocações, né? E a Marvel volta e meia faz essas provocações, né? Talvez o filme mais provocativo nesse sentido, né, mais provocativo nesse sentido político, né, tenha sido justamente Capitão América 2, o Soldado Invernal, né? Mas isso daí é tema para uma outra discussão, numa outra oportunidade. Então o que acontece? Gostei do filme, tá? É um filme divertido, é um filme que dá pra você ver, dá pra você rir bastante, entendeu? E tem duas cenas pós-créditos, tá, gente? Sempre aquela primeira cena pós-crédito, assim que os créditos começam a rodar. Aí o que acontece? Tem aquela cena, aí a galera que não tá acostumada vai embora, né? Mas você tem que ficar lá sentadinha até a última letrinha passar, até o final mesmo, tem que ter paciência lá. E depois tem uma outra cena de pós-crédito também, mas isso eu não vou contar pra vocês, tá? Porque é spoiler demais já ficar falando das cenas pós-crédito. Mas fiquem no cinema que tem até o final do filme mesmo, tá? Até o último crédito passar, porque tem duas cenas pós-crédito. E geralmente é isso que acontece na Marvel, né? Na DC a gente só tem uma pequena cena pós-crédito, né? Quando os créditos começam ali, né?
e depois você vê as letrinhas todas passando, acabam os créditos e o filme acaba mesmo, né? Mas na Marvel não, a Marvel sempre tem aquela primeira, né, cena pós-créditos, logo depois que os créditos começam a passar, aí dá aquela parada nos pós-créditos, né? E depois a gente tem que ver os créditos até o final, porque vai ter mais outra lá na frente, tá certo? E aqui, as duas são muito legais, né? As duas são muito legais, principalmente a segunda. A segunda vale muito a pena ver, né? É para você ficar lá com a bunda sentada na cadeira até o final mesmo. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Eu realmente sou uma pessoa suspeita para falar. Eu não tenho essa visão muito crítica de filme de super-herói da Marvel. Eu não sou aquele cara que gosta de ler quadrinho, que gosta de comparar o quadrinho com o filme, embora eu tenha feito isso em Guerra Civil, né? Eu fiz realmente isso em Guerra Civil, fiz essas comparações entre quadrinho, livro e o filme, né? Mas eu confesso a vocês que eu não tenho muito essa coisa de ficar chateado se está desvirtuando os quadrinhos, coisa e tal. Eu vou lá é pra curtir, pra divertir mesmo. Se eu quiser ver um filme cabeça, eu vejo os filmes, né, que ganham festivais na Europa, que estão indicados ao Oscar, entendeu? Filme de super-herói é pra você se divertir. E eu me amarro nos filmes da Marvel, que mesmo sendo filmes para divertir, às vezes eles são provocativos do ponto de vista político, né? Eu acho isso muito interessante, tá certo? Então vou ficando por aqui, tchau, um abraço, veja meu site batataespacial.com.br, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre filmes por aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.